Tiros para o alto, explosões, pânico. Conhecidas como Novo Cangaço, quadrilhas especializadas em explodir caixas eletrônicos assustaram todo o estado de Goiás ao longo do ano. Dezenas de cidades no interior e também a capital sofreram com a ação desses bandidos ao longo desse ano. Eles chegam fortemente armados com fuzis, metralhadoras, bombas e vários carros. As organizações criminosas explodiram centenas de caixas eletrônicos e as quadrilhas não pouparam nem as agências de cemitério. Encapuzados, os 5 homens chegaram pouco antes das 2h30 da madrugada, quando renderam o vigilante do cemitério e instalaram os explosivos. O caixa eletrônico que estava nesta parede ficou completamente destruído e parte dele foi lançada a alguns metros de distância aqui na recepção do cemitério. O teto da sala de administração, que ficava em frente ao caixa eletrônico, não resistiu ao impacto da explosão e veio abaixo. Uma das ações consideradas mais ousadas foi no dia 22 de setembro, em uma agência da Praça Tamandaré, em Goiânia. Durante a madrugada, a explosão e os tiros assustaram os moradores, que sentiram o tremor nas janelas dos prédios com a força da bomba. Pensei que era algum foguete, alguma coisa, um trovão. Continuei deitada. Aí, logo em seguida, muitos tiros, muitos. E após isso, um estrondo terrível que o prédio tremeu. As equipes de inteligência da Polícia Civil e Militar começaram a investigar as quadrilhas especializadas nesse tipo de crime em abril deste ano. Os bandos do Novo Cangaço são formados por criminosos que vêm principalmente de outros estados. Em setembro, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás deu a sua resposta. Um bandido responsável por mais de 10 roubos a bancos em 5 estados foi preso em Goiânia. Antônio Aparecido liderava uma quadrilha violenta e perigosa e se preparava para montar uma célula do grupo aqui em Goiás. A quadrilha dele é conhecida como uma das mais violentas do país, já cometeu esse tipo de crime em diversos estados e sempre agindo da mesma forma, fazendo reféns, levando os reféns nos veículos após a fuga, colocando fogo em veículos, realizando diversos disparos pela cidade. E aqui no jornal, o serial killer continuou sendo destaque nas notícias durante todo o ano. Foram várias condenações. Até agora, Tiago Henrique Gomes da Rocha já soma mais de 560 anos de prisão. Mas, pela lei brasileira, o vigilante só deve cumprir 30 anos na cadeia. A primeira condenação do vigilante foi em 16 de fevereiro pela morte de Ana Carla Lemes da Silva, de 15 anos. A adolescente foi morta no dia 15 de dezembro de 2013 com um tiro no peito em uma rua do setor Jardim Planalto, na capital. Antes de enfrentar o primeiro júri popular, Tiago Henrique Gomes da Rocha entregou uma carta à Justiça, na qual pedia perdão às famílias das vítimas. Na maioria dos casos, a defesa do vigilante discordou da pena e protocolou recursos. Os advogados pedem a redução dos anos de condenação. Além dos homicídios, a Justiça condenou Tiago Henrique a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por ter assaltado 2 vezes a mesma agência lotérica no centro de Goiânia. Até agora, as penas somadas chegam a 564 anos e 4 meses de prisão. Outros crimes também assustaram os goianos. Quem não se lembra da jovem Natália Zucatelli, a estudante de 18 anos que veio para Goiânia se preparar para o vestibular de medicina? Pois é, o sonho dela foi interrompido durante um assalto. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro, às 9 horas da noite, quando Natália Zucatelli saía da escola onde estudava. Ela foi abordada por 2 pessoas que estavam em uma moto. Segundo a polícia, a estudante não reagiu, mas como ficou assustada, um dos suspeitos acabou atirando em Natália. Na semana do crime, a polícia conseguiu prender Natália Gonçalves de Souza, que confessou ter atirado na estudante. No mesmo dia foi preso também Fernando Rodrigues Júnior, acusado de emprestar a arma. Uma vida que poderia ter sido poupada. A morte de Dona Maura, uma idosa que foi esfaqueada por um ladrão ao se recusar a entregar a bolsa, provocou a revolta de muita gente.
As imagens das câmeras de segurança da região mostram o momento que Maura Carlos da Silva, de 69 anos, se recusa a entregar a bolsa e cai no chão. Em seguida, o suspeito acerta a vítima com várias facadas. Pega a bolsa, que tinha água, vela e dinheiro para o ônibus, e foge. O suspeito de ter cometido o latrocínio, o roubo seguido de morte, é o Anderson do Carmo Ferreira, de 25 anos, desempregado e usuário de drogas. O crime aconteceu em setembro deste ano, quando a vítima estava a caminho da igreja, na Vila Redenção, em Goiânia. No mês de julho, um crime inacreditável virou notícia. O advogado Valmir Oliveira da Cunha recebeu um presente em seu escritório. Mas, ao abrir o pacote, uma bomba explodiu. O escritório, que fica no setor marista, ficou destruído. A bomba explodiu nas mãos do advogado. O pacote, deixado no escritório por um motoboy, parecia uma caixa de uísque. Mas, ao abrir a tampa, Valmir foi surpreendido por uma explosão. O advogado ficou 6 dias internado no Hospital de Urgências de Goiânia. Por causa da explosão, ele teve a mão esquerda mutilada, queimaduras de 3º grau e uma fratura no pé esquerdo. A Polícia Civil prendeu os agentes da Polícia Federal Ovídio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro. As investigações indicam que os dois teriam armado o atentado. A bomba enviada ao escritório de Valmir teria sido uma represália. Isso porque o advogado ganhou uma ação na área de direito de família, na qual uma filha do policial federal Valdinho perdeu a guarda de uma criança para o ex-marido. Revoltado com o resultado da ação, o policial federal aposentado teria planejado o atentado. Os dois suspeitos devem ficar presos temporariamente por 30 dias. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 3 de condução coercitiva. Em Itumbiara, a população ficou em choque depois do atentado que matou o candidato a prefeito José Gomes da Rocha, o policial Vanilson João Pereira, e deixou ferido o vice-governador de Goiás, José Eliton. O vice-governador estava em Itumbiara para participar de uma carreata em apoio à candidatura de José Gomes da Rocha, do PTB, à prefeitura do município. Muita gente assistia e participava do ato político em carros e motos. Em cima de uma caminhonete estava José Eliton, Zé Gomes, o deputado federal Jovair Arantes, o secretário de Desenvolvimento do Estado Vilmar Rocha e outras autoridades. O barulho dos fogos de artifício, num primeiro momento, se confundiu com o barulho dos tiros. O funcionário da prefeitura, Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, que era chamado de Beba, desceu do carro em que estava segurando uma pistola .40 e disparou mais de 10 vezes. Beba era funcionário público e trabalhava como motorista da Secretaria de Saúde de Itumbiara. Houve troca de tiros entre seguranças e o atirador. Beba foi morto. O policial militar Vanilson João Pereira e Zé Gomes levaram 2 tiros cada. O advogado da Prefeitura de Itumbiara, Célio Rezende, e o vice-governador do estado, José Eliton, também foram atingidos pelos disparos e levados para o Hospital Municipal de Itumbiara. Outro caso que chocou a população foi o pai que matou a filha de 7 anos e depois cometeu suicídio. Antes de morrer, ele também atingiu a ex-mulher e mais 2 pessoas da família. O crime aconteceu na manhã do dia 6 de outubro, no setor Crimeia Leste, em Goiânia. Em novembro, outro assassinato em família gerou revolta. Um pai de 60 anos cometeu suicídio após matar o próprio filho de 20 anos. O crime aconteceu durante a tarde em uma esquina no setor aeroporto. Segundo a mãe do jovem, o pai não concordava com as posições políticas do filho, que atuava em movimentos estudantis. O crime aconteceu aqui na rua 25A, no setor aeroporto, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, Alexandre e Guilherme haviam discutido porque o pai não aceitava o envolvimento do filho na ocupação de prédios da Universidade Federal de Goiás. Quando Guilherme falou ao pai que voltaria ao campus da UFG, Alexandre teria dito que não aceitava e saiu de casa dizendo que ia resolver alguns problemas. O pai esperou o filho na rua, onde eles voltaram a discutir, e Alexandre disparou 4 tiros contra o filho. Guilherme caiu aqui neste local.
Depois, o pai abraçou o corpo do filho e disparou contra a própria cabeça. Uma outra notícia que ganhou destaque aqui na bancada foi a batalha travada contra a epidemia causada pelo Aedes. Um verdadeiro exército de homens e mulheres invadiu casas e lotes baldios para vasculhar absolutamente cada centímetro das propriedades. O procurado era ele, o mosquito Aedes aegypti, o vilão de patinhas listradas que se esconde em locais que a gente já conhece. Neste ano, foram confirmados mais de 140 mil casos de dengue no estado de Goiás. 14 pessoas morreram em Goiás vítimas da doença. Além das vistorias nas casas, outras equipes foram posicionadas em locais estratégicos, laboratórios. Pesquisadores desenvolveram até aplicativos para combater as doenças transmitidas pelo mosquito. No próximo bloco, o esporte e as demonstrações de superação. Não saia daí! Que em 2017 possamos estar em tua casa, junto com a tua família, onde você estiver, com um sinal cada vez melhor, já digitalizado. O que eu desejo para 2017? Mais sonhos realizados, mais um programa esportivo aqui na tela da TV Brasil Central e muito amor ao esporte. A TV Brasil Central vai acompanhar tudo para você. O Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil. E com uma vantagem, a partir de agora, com uma imagem muito melhor definida. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando.